Bem-vindos ao Mercados às Três, o meu podcast sobre os mercados financeiros. Estamos a começar a terceira temporada. Temos vindo a centrar a nossa atenção em empresas concretas, sobretudo na segunda temporada, mas nesta terceira temporada, numa tentativa de mudarmos sempre a forma como vemos as coisas, vamos falar de aspectos essenciais do investimento e aspectos que devemos ter em conta. E para este primeiro episódio, eu escolhi mais decisões que nós não devemos tomar em matéria de investimentos financeiros. E o primeiro ponto que eu gostaria aqui de referir é que nós devemos ter uma noção do que é que estamos a investir. Devemos conhecer as classes de ativos, saber o que são ações, saber o que é o mercado da dívida, seja em termos de obrigações estatais, seja de obrigações corporativas. Devemos saber o que são matérias-primas, o que são as criptomoedas, mesmo dentro das criptomoedas, por exemplo, sabermos o que é que são moedas em si, o que é que são tokens, o que é que são stablecoins. Temos que saber estas diferenças, porque se nós não soubermos exatamente no que estamos a investir, por exemplo, estamos a investir propriamente numa ação ou num produto derivado que tem, por exemplo, alavancagem, se nós não soubermos exatamente no que é que estamos a investir, vamos, obviamente, correr riscos muito maiores. Por isso, conheçam sempre bem a natureza e as características e os elementos principais daquilo onde estão a investir. O segundo ponto é que nós não devemos investir tudo no mesmo ativo. Devemos diversificar. Quanto mais nós diversificarmos, não só dentro das ações, como, por exemplo, dentro das diversas classes de ativos, vamos reduzir o nosso risco. Investir é também tentar lucro, mas também percebermos que nós não devemos pôr todos os ovos no mesmo cesto. E, portanto, a diversificação é algo que reduz o risco e quanto mais diversificados estivermos, menos risco corremos. Por isso, sobretudo, se tens todos os teus recursos no mesmo ativo, tens que perceber que estás a correr um risco demasiado grande. E o terceiro ponto é que nós não devemos vender os nossos investimentos financeiros em momentos de pânico. Esse, na verdade, é o principal risco, porque diz-nos a história, sobretudo se estivermos a falar de ações, que em longos períodos, apesar de elas terem quedas significativas, acabam sempre por recuperar, nomeadamente períodos de 10 a 15 anos, se tivermos em conta situações difíceis dos mercados, como foi, por exemplo, a crise financeira de 2008. Mas a nossa mente prega-nos partidas e, por isso, muitas pessoas acabam por, nos momentos em que os investimentos descem e vêm o seu dinheiro a cair nesse investimento, por motivos de pânico, vender no momento em que elas estão mais baixas. E é por isso que é muito importante nós termos uma mentalidade de resistir a estes cenários, e isso é algo que nós devemos estudar e estar preparados para isso. Para isso, também ajuda termos uma reserva para situações complicadas, para não termos a necessidade de vender os nossos investimentos nesses momentos complicados e termos maneira de esperar. O tempo no investimento costuma sempre dar frutos e, portanto, devemos treinar a nossa mente para não vendermos os nossos ativos em momentos que sejam complicados e de quedas acentuadas. O quarto ponto é que não há aqui milagres de um dia para o outro. Eu sei que é um pouco aquilo que toda a gente procura, como é que podemos enriquecer rapidamente e de um dia para o outro, e eu costumo explicar isto de uma maneira muito simples. Há, obviamente, ativos que têm uma possibilidade de retorno maior, mas essa possibilidade de retorno maior vem sempre com uma possibilidade de queda na mesma proporção. E investir é perceber que quando eu arrisco ganhar 10 ou 20, eu estou a arriscar perder 10 ou 20. E, portanto, se eu vou para produtos mais seguros, obviamente isso vai-me limitar o ganho, mas vai-me limitar também a perca. Portanto, percebam sempre que tudo aquilo que cresce muito rápido tem a possibilidade de descer também na mesma proporção. E que não há investimentos minimamente seguros
e eu diria minimamente sérios, que permitam, de um momento para o outro, tu duplicares o teu dinheiro e, portanto, desconfia sempre quando te prometem demais e dizem que isso é garantido e, portanto, vê o investimento como um jogo a longo prazo e quanto mais tu estiveres dentro desse jogo, mais vais ter a possibilidade de ganhar com consistência e com segurança. Nós não devemos esquecer os impostos e os encargos. Sempre que nós compramos ou vendemos ativos, muitas vezes pagamos comissões ou spreads, e quando temos ganhos, depois fiscalmente, dependendo obviamente do tipo de produtos, vamos ter que pagar mais-valias se tivermos lucros. E portanto é muito importante que tu percebas a fiscalidade e que tu, quando estás a investir, e percebas que estás a ganhar uma determinada quantia, que provavelmente parte dela vai ter que ter um acerto fiscal e, portanto, domina sempre a fiscalidade para que as tuas contas estejam o mais certas possível e que saibas exatamente aquilo que estás a ganhar. E foram estes pontos que eu quis trazer aqui em termos de más decisões que tu deves evitar em termos de investimentos financeiros e despeço-me então até ao próximo episódio.